né? A importância da organização dos materiais e das atividades. Lembrando sempre que nosso objetivo é a inclusão e o aprendizado. A gente tem que fazer o processo de inclusão, mas a gente tem que fazer a aprendizagem. A gente tem que levar o nosso aluno à aprendizagem, né? A aprender. Inclusão não é só a criança estar na escola, participando das atividades. Inclusão é também o aprendizado, né? Acima de tudo, o aprendizado. Então, a inclusão social, ela é um trabalho importante, a gente tem que fazer. Nossas escolas estão aí um pouquinho aí descansadas quanto a isso, a gente precisa dar um up aí nas nossas escolas e principalmente a gente desenvolver projetos, né, gente, de inclusão. O que seria projetos de inclusão? Projetos que levassem as outras crianças a entenderem o que é inclusão, né? Entenderem o que é a importância da inclusão, do coleguinha que precisa ter outros atendimentos. Então, a gente precisa levar para as pessoas a necessidade da inclusão, né? Não existe, a gente pensa muito na inclusão o aluno, mas a gente precisa trabalhar todo um ambiente de inclusão, né? E perpassa aí por projetos nas escolas, junto às turmas, no ensino da Libras, no ensino do Braille, no ensino do trato com a outra pessoa, né? Então, tudo isso aí, ela faz parte da inclusão. E, além disso, e acima de tudo, a gente precisa proporcionar aos nossos alunos da educação inclusiva aprendizado, né, da educação especial, aí com a visão da inclusão, né? Então, a gente tem que se preparar. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vamos conversar sobre a importância da organização, e aí a organização, ela tanto é na nossa vida, nos nossos conhecimentos, assim como nos materiais e assim como no nosso trabalho também, tá? Então, a gente vai começar a nossa live agora. Meu nome é Marta Busteni, para quem não me conhece, quem está entrando aí pela primeira vez. Eu sou psicopedagoga, especialista em educação especial e tenho um projeto que é o Portal Estruturar, que é um ambiente virtual que a gente trabalha a questão do aprender dessa criança, né? Então, a gente tem um método, né, de trabalho que a gente passa esse método para vocês. Esse método é todo baseado em evidências científicas, estudos, né? A gente organizou, né, esse espaço para facilitar o professor, né, da educação especial, psicopedagogo. Então, é um portal de informação e de formação. E, além disso, também um portal de entrega de materiais. Bem bacana, viu? Estou tendo uma resposta muito legal. Quem está lá dentro está adorando, né? Estou tendo muito resultado e isso é muito legal para o meu trabalho. E mais do que isso, né? O que mais me move, né, nesse projeto são as transformações dos professores e os resultados que eles me passam através dos depoimentos deles, né? E da fala deles, de como o Portal Estruturar impactou no trabalho deles. Então, isso é muito legal. E a gente vai estar falando um pouquinho desse impacto, né? Dessa metodologia, de o que eu utilizo para que a gente alcance aí o aprendizado, como eu organizo o trabalho, eu organizei o meu trabalho, né? E hoje eu passo isso para vocês, de como eu organizei meu trabalho para que eu fosse capaz de ser um professor, um educador inclusivo, com um resultado de aprendizado, né, dos meus alunos. Então, a gente vai ter a semana do material estruturado, como seu aluno
como fazer o seu aluno da educação especial, o seu aluno com deficiência, aprender, né? Vai ser do dia 15 ao dia 20, perdão, do dia 22 ao dia 26 de março. Eu acho que eu peguei aqui na coisa. Felipe, me passa aí, coloca aí pra mim direitinho as informações da semana, do material estruturado, que eu não trouxe aqui o papelzinho comigo e eu acho que eu esqueci a data. Passa aí pra mim, Felipe, coloca aí nos comentários, Felipe, por favor, a data direitinho aí pra mim, pra eu poder repetir bem certinho aqui, tá? Mas nessa semana a gente vai estar, então, falando mais sobre essas questões. Vai ser uma semana bem bacana, são aulas bem legais que vocês podem participar. As inscrições estão do dia 22, então eu acertei. Falei certinho, né? Do dia 22 ao dia 23, do dia 22 ao dia 26 de março, né? Nós estaremos, então, na semana do material estruturado, como fazer o seu aluno com deficiência aprender. Vai ser bem bacana, tá? As inscrições estão, o link de inscrição tá na bio, e aí a gente pode, então, vocês podem se inscrever para essa semana e a gente vai falar desses assuntos, desses temas que a gente trata aqui nas lives e muito mais, tá bom? Com várias surpresinhas para vocês e também com certificado, tá? Então, se preparem aí para participar da nossa semana. Bem, a gente vai falar aqui sobre a organização dos materiais estruturados. Como que a gente organiza esses materiais, como a gente organiza o nosso trabalho, como a gente organiza as nossas atividades. Primeiro é importante a gente lembrar que toda seleção, antes da organização, a gente tem um processo de seleção de materiais. A gente precisa comprar materiais, a gente precisa fazer materiais, elaborar atividades. A gente já falou semana passada aqui sobre o ambiente, né, do consultório. Nós falamos um pouco também sobre a seleção de materiais. Então, a gente hoje vai falar sobre a importância de organizar esses materiais que a gente selecionou. Quem não assistiu a live da semana passada, de 9 horas, pode ir lá no nosso Instagram, tá lá no nosso Instagram, acredito que também esteja no YouTube, e aí vocês dão uma olhadinha lá no selecionar e para vocês complementarem aqui o raciocínio, tá? De selecionar e de organizar. Então, a gente tem todo um processo de seleção, a gente tem que selecionar os nossos materiais. A partir do momento que a gente seleciona esses materiais, a gente precisa organizar esses materiais. A gente tem que ter esses materiais organizados. Porque qual o intuito da gente selecionar os nossos materiais? É a gente ter um acervo preparado para que a gente possa receber o meu aluno, qualquer aluno, e já ter um ponto de partida, tá? Todo material que você seleciona, que você organiza, ele é um material que ele ainda pode passar por um processo de adaptação. Tanto adaptar o próprio material, como adaptar a forma como você vai aplicar ele, dependendo da criança. A criança é sensorial, então você tem que colocar um plástico, você tem que colocar numa pasta, ou então você tem que plastificar esse material, ou então botar num plano inclinado. Oscilações da internet, gente, desculpa, mas eu paro, tá, de falar para vocês poderem não perder o que eu tô falando. Então, todo esse processo, né, é necessário que a gente tenha os materiais estruturados ou as nossas atividades organizados para que a gente possa, então, ter uma base
e que a gente possa, na hora da adaptação, o que a gente vai fazer. É importante a gente diferenciar, gente, materiais terapêuticos, aqueles que eu vou utilizar em consultório, né? Os temas, a abordagem, o que os nossos materiais prontos, nos temas necessários para que a gente possa acompanhar a turma. Mas esses materiais, eles podem vir a ter adaptações. Como assim, Marta? Bem, eu tenho material estruturado de planetas, vamos dizer assim, né? Então, eu organizo esse material de forma já a ser mais próximo daquilo que meu aluno vai precisar. Qualquer aluno da educação especial. Então, eu vou fazer ele estruturado, ou eu vou fazer plastificado, com velcro, essas questões, ou então vou montar um jogo, né, de sucatas, da forma que vocês acharem melhor. Eu vou ter esse jogo, eu vou ter esse material, mas chega um aluno que precisa de mais adaptações, então eu vou adaptar esses materiais, tá bom? Então, quando a gente trabalha em âmbito escolar e quando a gente trabalha terapêutico e apoia o trabalho escolar, é importante que a gente esteja organizado, materiais estruturados ou apostilas ou atividades já dentro de um padrão que facilite o aprendizado desse meu aluno, para que eu possa ter uma base de trabalho. E depois, sim, aí eu conhecendo o meu aluno, eu vou fazer a adaptação. Vou repetir algo que a gente falou. Deixa eu só pegar uma coisa aqui para vocês. Tá, depois eu pego aqui para mostrar a vocês. Eu falei um pouquinho sobre isso semana passada e vou retornar para a gente poder entrar na questão da organização. Quando eu tenho o meu material organizado, eu tenho tudo direitinho e eu recebo um aluno, eu faço avaliação nesse meu aluno e vou ter que montar aí meu PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, ou meu PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, eu já tenho esse material organizado. Mas eu não tenho adaptação. Por quê? Gente, a adaptação a gente só faz depois da avaliação que a gente tem com o nosso aluno. Eu não sei, há professores, a direção que querem que antecipem as adaptações. Não tem adaptação antecipada. Eu não posso saber de antemão lá, eu não sou, né, eu não sou mãe de Ná, não sou um vidente para saber qual a necessidade do meu aluno. Então, eu não posso adaptar algo para alguém que eu não conheço, tá? Eu tenho que conhecer esse meu aluno, tenho que saber qual é a dificuldade dele para que eu possa intervir, tá bom? Nesse âmbito da adaptação. O que eu posso ter são materiais preparados como base de trabalho. E a partir daí a gente vai fazer as adaptações. Às vezes, gente, muda totalmente o material, tá? Pode-se mudar totalmente o material, dependendo do aluno, mas você já tem uma referência, você já vai avaliar a criança, já vai saber qual a adaptação que você vai precisar, tá? Porque é importante a gente ter uma consciência, gente. Eu não preciso saber só o que eu vou fazer. É importante a gente ter a consciência do que eu não vou fazer, tá? Então, quando a gente faz a avaliação, a gente só pensa, isso aqui eu preciso fazer isso aqui, eu preciso fazer isso. Mas eu também tenho que ter a consciência do que eu não preciso fazer, tá? Então, eu tenho que, quando avaliar a criança, eu tenho que ver as suas potencialidades e suas necessidades, para que eu saiba, eu domine o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. Por quê? Porque muitas vezes, gente, o pai, a mãe, né, os responsáveis, a direção, a coordenação pedagógica, a orientação educacional, o professor de
regular, quer que você faça coisas que você sabe que você não é para fazer. Então você tem que estar firme naquilo que você também não é para fazer, né? Então é um ponto que a gente tem que entender quando a gente organiza os nossos materiais. Que os meus materiais podem sim, a gente pode sim ter um acervo de materiais, tanto em âmbito escolar, com os temas escolares. Ah, eu vou organizar meu material, eu vou montar materiais de leitura escrita, de alfabetização, de plural, de sinônimos. Eu vou ter tudo certinho, tudo organizado nos meus materiais, atividades que eu possa já ter assim, uma facilidade. O que é uma atividade que chamam de adaptada, né? Falam muito assim, a gente tem que adaptar as atividades. Algumas pessoas acham que adaptar atividades é minimizar currículo. Não é. Né? Quando a gente vai organizar nossas atividades, nós temos que organizar dentro do tema que a criança está no nível dele, né? Se está no primeiro ano, se está no segundo, se está... E aqui, gente, eu tô falando isso de uma criança que ela já tem todos os pré-requisitos da alfabetização, do aprendizado em prontidão, tá? Se eu tenho um aluno que esse aluno, ele precisa de um currículo diferenciado, porque uma coisa é você adaptar atividades, outra coisa é você ter que adaptar currículo. Quando a gente fala em adaptação curricular, nós estamos falando de montar um outro currículo para aquela criança, tá? Que a gente vai aqui exemplificar como o currículo funcional, por exemplo, né? Ou seja, a criança não tem ainda a prontidão do aprendizado, ela não tem a prontidão da alfabetização e eu preciso, então, primeiro trabalhar um currículo funcional onde eu prepare essa criança para o aprendizado, ensine a ela a aprender para depois ensinar o conteúdo. Então, quando eu tenho uma criança dentro dessas características, eu preciso então adaptar o currículo. Agora, quando eu já tenho uma criança em prontidão de aprendizado, o que eu preciso adaptar são as atividades. Por quê? Porque ela pode ter baixa visão, eu tenho que ampliar. Ela pode ser autista e eu precisar me preocupar com a sensibilidade sensorial dela, né? Um dislexo em dificuldade de aprendizado, eu preciso preparar essa atividade com mais imagens coerentes, limpas, claras. Então, há uma diferenciação entre você organizar o material para uma criança que já está em prontidão e que você vai fazer pequenas adaptações. Outra coisa é você adaptar currículo, tá bom? Então, quando a gente tem então eu tô falando hoje dessa criança que já está pronta a aprender e que a gente precisa, então, adaptar as atividades, tá bom? As atividades, os materiais, o livro didático, ok? Vamos lá. Então, quando eu tenho esse olhar para essa organização, eu posso sim organizar todo o meu material. Marta, mas como que eu faço isso? É muita coisa. Eu vou dizer para você um ponto de partida que você pode organizar os seus materiais. Esse ponto de partida, ele se chama BNCC. Hoje, né, gente? Porque já teve aí vários outros documentos que a gente utilizava como referencial. Tem os referenciais curriculares, tem os PCNs e tem um monte de outros documentos que nos direcionava à construção dos nossos currículos. Hoje, nós estamos aí com a ABNCC. A ABNCC, gente, ela é bem bacana para a educação especial. Por quê? Porque ela trabalha com habilidades. A partir do momento que a gente trabalha com habilidades, a gente tem uma margem bem grande e bem fundamentada para a gente avaliar
avaliar a criança a partir da sua interação com o aprendizado, que seria a avaliação qualitativa, né? Que é uma avaliação contínua e progressiva, e não uma avaliação qualitativa, que seria a avaliação por nota, tá? Então, a gente tem aí a possibilidade, através das habilidades, você construir lá no seu PEI o seu processo avaliativo, tá? Porque lembrando que nós podemos ter crianças com prontidão de aprendizado na educação especial, mas ainda com uma lentidão de aprendizado. Então, a gente precisa trabalhar diferente com essa criança. Então, essa avaliação, ela pode ser qualitativa. A LDB, gente, nos dá essa possibilidade, tá? Nós não estamos fazendo nada ilegal, não estamos inventando, não estamos facilitando para o aluno, nada disso. Então, gente, todo esse processo, ele faz parte de uma organização. Porque quando você vai trabalhar, quando você vai montar o PEI dessa criança, você precisa saber qual o caminho você vai percorrer, quais os materiais você vai utilizar, né? As pessoas estão me pedindo curso sobre PEI. Vamos ver a possibilidade, sim, em breve, da gente ter aí um curso sobre PEI, né? Mas antes do curso sobre PEI, eu gostaria de fazer o curso de avaliação, que a gente não faz PEI sem avaliação, né? E a gente falar um pouquinho sobre avaliação, né? Então, antes do PEI, eu quero conversar com vocês sobre avaliar, como avaliar essa criança, como fazer uma avaliação funcional dessa criança, né? Quais são os protocolos que a gente tem aí para avaliação, para depois a gente falar sobre PEI, tá? Então, a gente já está organizando esses dois materiais para a gente poder continuar a conversar sobre o aprendizado da criança e sobre todo esse método aí de trabalho que eu desenvolvi para a gente poder alcançar o aprendizado da nossa criança. Então, gente, a organização do material, ele é importantíssimo para você como profissional, porque você vai organizar também o seu repertório de conhecimento, lembrando que é importante você saber o que fazer e saber o que não vai fazer. E saber também o que você não pode fazer porque você não conhece, tá? A gente tá com uma onda aí, gente, de protocolo e de formulários. É importantíssimo isso na educação, tá? Especial, é fundamental para nossa organização essa questão dos protocolos, da gente ter os registros de atendimento, mas, tá bom? Por que que você está fazendo? E saber dominar. Não vale a pena você copiar, sair copiando tudo quanto é formulário, protocolo, e isso e aquilo, e você não estudar aquilo ali, tá? Então, a primeira organização é essa, gente. A gente organizar os nossos materiais, sentar e estudar esses materiais. Eu não posso pegar um protocolo de avaliação de autismo, por exemplo, ou de deficiência intelectual, ou de dislexia, e só preencher, porque isso não faz muito sentido, tá? Eu tenho que saber por quê. Por que que estão me perguntando se o autista ele tem tempo de interação visual? Por que que pergunta isso no protocolo? Por que que perguntam o tempo de envolvimento de tarefas no aluno com dislexia? Por que que perguntam isso? Então, eu não posso só preencher por preencher. Eu tenho que saber por quê. Cada item preenchido num protocolo, numa ficha, né, de registro de atividades, de programas de ensino, estão ali porque tem um objetivo. E eu tenho que saber qual é esse objetivo. Por quê? Porque se a criança alcançar, beleza, ela tem aquela habilidade. Mas se ela não alcançar, eu vou ter que intervir. Se eu não sei por que perguntaram, como que eu vou saber intervir?
Entendeu? Então, o primeiro ponto aí é a gente organizar o nosso conhecimento, antes de pensar em organizar qualquer outra coisa. Quando a gente tem isso tudo já programado, a gente estuda muito, a gente lê muito, mas a gente tem que começar a organizar todo esse conhecimento para que a gente possa aplicar esse conhecimento. Então, o que eu oriento a vocês? Peguem uma folhinha, façam uma listinha de tudo que vocês estudaram. Ah, eu já ouvi esse tema, eu já ouvi ele. E depois de fazer essa lista, você vai lá e vai fazer uma cruzinha vermelha no que você não domina. E vai fazer uma cruzinha verde no que você domina, né? O que você sabe realmente, que você sabe aplicar. E aí você vai organizar o seu estudo em cima daqueles temas que você não domina, tá bom? Primeiro ponto. O segundo ponto da organização é a gente organizar mesmo o nosso acervo. É a gente ter um acervo capaz de nos atender para qualquer criança. Eu estou com um autista, eu estou com síndrome de Down, eu estou com um TDAH, eu estou com... né? É muito comum as pessoas, vou até falar sobre isso um pouquinho, é muito comum as pessoas me procurarem e falarem: Marta, você tem material para TDAH? Você tem material para dislexia? Você tem material para isso, para aquilo? Deixa eu falar. É uma questão que a gente está até estudando para a gente modificar isso aqui, né? O meu grupo de trabalho aqui, a gente está pensando como modificar essas questões. O que acontece? Quando eu comecei com o trabalho de venda de materiais estruturados, foi o primeiro material que eu vendi foi um kit leitura escrita. Então aí, beleza, foi bem bacana, que foi geralzão, todo mundo entendeu que aquele material servia para qualquer criança. Marta, como assim um material que serve para qualquer criança? Sim, a partir do momento que você avalia essa criança e vê que essa criança está naquele nível de conteúdo e de aplicar aquele conteúdo, você pode aplicar, não tem problema, tá? Não tem restrições para A, B ou C. O que vai dizer a você o que você vai aplicar vai ser a sua avaliação. O segundo material que eu lancei foi o material de autismo, kit autismo. E aí começou um pouquinho essa coisa da pessoa perguntar: esse kit serve para síndrome de Down? Esse kit serve para TDAH? Esse kit serve, né? Serve sim, gente. O nome, né, kit autismo, ele foi um nome, por quê? Por que eu coloquei isso? Porque foi um material que surgiu ao longo de um projeto que eu implementei com autistas, como que eu vou dizer? Um trabalho precoce, né? De estimulação precoce na creche, para a gente começar a avaliar as crianças e tal. E nesse processo a gente teve 3 crianças que foram diagnosticadas com autismo. E a partir daí eu comecei a desenvolver um trabalho. E esse material, ele é um resumão do que eu fazia nessa época. Então, eu coloquei o nome de kit autismo, porque foi realmente pensado junto a alunos com autismo. Mas isso não quer dizer que esse material sirva só para autista. Serve também para outras necessidades e até mesmo para criança atípica, tá? Então, é importante a gente ter essa consciência. Quando eu produzo um material, eu não produzo um material específico para uma síndrome. Eu procuro colocar nesse material estruturas que sejam validadas cientificamente, que tenham respaldo neurocientíficos, né, de estimulação cognitiva, de estimulação das funções executivas. Então, quando a gente pensa um material, a gente não pensa na pessoa, a gente pensa num processo de desenvolvimento. Então, eu tenho grupos de crianças
não tô rotulando nada aqui. Nós temos um grupo de crianças que tem um processo de desenvolvimento, né? Neurodesenvolvimento atípico e eu preciso intervir. Então, tem passos, tem... Por que eu faço isso, né? Por que eu coloco um jogo de orientação espacial da casa? Porque isso precisa ser organizado. Prejuízos, muitas vezes a gente tem prejuízos na compreensão espacial, dentro de todo esse entendimento aí. Entende? Então, ela serve tanto para uma deficiência intelectual, tanto para um autismo. Então, quando eu organizo um material, eu tenho que organizar não pensando em rótulos, né? Em diagnósticos. As pessoas se preocupam muito com o diagnóstico. Ele é importante, é um referencial, só que eu não posso pensar em diagnóstico. Por quê? Várias pessoas têm o mesmo CID e cada pessoa vai apresentar uma forma de aprendizado. E eu vou ter que avaliar isso, eu vou ter que saber qual é essa forma. Ah, o síndrome de Down aprende tudo igual? Não. Você aprende igual a mim? Não. Né? Eu sou auditiva, eu gosto de escutar. Eu não sei escrever, eu não sei assim estudar escrevendo, eu sei estudar e gravo pela audição. Outras pessoas é pela visão, tem que ver uma foto, tem que ver um vídeo, tem que estar olhando para aquilo ali para poder aprender. Então, a diversidade do aprendizado cognitivo ela é imensa. Então, eu tenho que partir de um ponto. Qual o ponto que eu parto? Então, eu parto de um padrão de desenvolvimento, né, humano e falhas nesse desenvolvimento, né? Então, é dentro disso que a gente organiza o nosso material. A gente pensa, a gente produz esse material pensando nisso, pensando numa estrutura de neurodiversidade. E o que eu vou precisar alcançar com esse material? A flexibilidade do pensamento, a organização do pensamento, a memória, a cognição, né, de uma forma geral, que mais? O raciocínio lógico, matemático. Então, eu organizo esse material pensando nisso. E várias, tanto TDAH, como a dislexia, como o autismo, como a síndrome de Down e outras síndromes, transtornos, tem, então, nesse processo aí de desenvolvimento, do neurodesenvolvimento, alguns pontos que a gente precisa estimular, tá bom? Então, o material que você monta, que você faz o seu acervo, que você organiza, ele serve para todas as crianças, inclusive as típicas, né, gente? Porque a gente precisa, né, todo ser humano precisa ser estimulado, né, para o aprendizado. Então, a gente precisa ter esse domínio aí do que eu vou precisar. Então, eu posso sim ter um acervo organizado, pensado, né? As atividades, elas têm... eu ia falar, caiu a conexão, eu vou falar agora um pouquinho. O que que chamam, né, de adaptação de atividades. Eu tenho que adaptar a atividade para o meu aluno, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Gente, quando a gente não sabe fazer um bolo, o que a gente faz? A gente pega uma receita e vai fazendo o bolo olhando para aquela receita, né? E se essa receita não tiver organizada, a gente vai se perder. Ou seja, se colocarem, por exemplo, você tem que bater o ovo com a manteiga e com o açúcar, até essa mistura ficar bem fininha, para poder depois colocar farinha, para depois colocar o outro ingrediente, por último colocar o fermento.
né? Então, você vai, depois que a massa estiver pronta, você joga o fermento e mexe levemente. Não tem receita assim? Né? E mexe levemente esse fermento e coloca no forno pré-aquecido a 180 graus, tem tudo isso daí. E se você então, e se você não fizer essa ordem dessa receita? Ah, besteira, eu vou bater tudo junto, colocar fermento, botar no forno frio, né? Eu sou meio assim, de fazer uma receita meio maluca. Mas assim, você faz isso. Gente, que besteira, bater até ficar fino. Não, vou misturar manteiga, açúcar, mistura tudo, coloca na forma e põe dentro do forno. Frio mesmo, coloca lá e vai assar o bolo. Pode dar certo, mas pode não dar também, né? Na maioria das vezes, não dá. O bolo não cresce tanto, o bolo não vai ficar aerado, né? Não vai dar aquelas coisinhas assim de fofinho, vai ficar um bolo mais maçudo, né? Às vezes sola. Por quê? Porque eu não fiz o processo correto. Se eu tenho uma criança com dificuldade de aprendizado, aí eu não tô falando em dificuldades mesmo, né? No geralzão, né? Porque quando a gente pensa numa pessoa com síndrome de Down, ou com autismo, ou com outro transtorno qualquer, a gente tá falando em dificuldade. A gente precisa ter um método. Caiu de novo. Eu tenho que ter um método de trabalhar com essas pessoas, né? Então, se eu sei que ela tem dificuldade de compreensão, que ela tem dificuldade de flexibilização, que ela tem dificuldade na memória, na compreensão, né, da visual, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma atividade qualquer e vou dar para ela? Não, eu tenho que pensar uma atividade que seja uma atividade que eu chamo de limpa, né? Clara, sem muitas informações, que o tema seja o mando, né? O comando dessas atividades sejam claros, específicos, de preferência um por vez, mesmo que você repita, né? Vamos dizer, tem atividades que assim, pinte o círculo de amarelo, o quadrado de vermelho, enrolou porque ele não vai lembrar, ele não vai processar isso corretamente. Agora, se você coloca assim, ó, pinte as gravuras como modelo. Aí você coloca o círculo vermelho, o quadrado verde, o triângulo amarelo, o retângulo azul. O que vai acontecer? A criança vai visualizar o círculo, vai pintar todos os círculos de vermelho, ele vai visualizar o retângulo, vai pintar todos de azul. Você entendeu a diferença? Isso eles chamam de adaptação nas atividades. Mas, gente, até as crianças típicas têm atividades que até para as crianças típicas é complexo, né? Então, a gente precisa ter essa organização, tá? Entender que as nossas atividades, elas têm que ter os comandos claros, objetivos, muitos deles precisam de modelo, faça como modelo. A criança vai ver o modelo e vai estruturar a cabeça, você vai antecipar. Muitas crianças da educação especial precisam de antecipação né? Precisam de previsibilidade, meu Deus, quase que não sai, né? Ou seja, eu tenho que prever o que vai acontecer. Gente, já estamos chegando no finalzinho da live e ela tá aqui, a internet está terrível. Então, eu tenho que saber, a criança precisa saber para que ela se sinta confortável. É o caso dos autistas, é o caso da deficiência intelectual, do TDAH, porque isso dá conforto cognitivo para eles. Então, a minha atividade ela tem que ser adaptada nesse
com esse olhar, de forma que a criança possa fazer a atividade sozinha, a autonomia, gente. A criança olhe e consiga fazer sozinha. Isso dá uma autoestima para a criança. Ela fica mais autônoma, mais confiante nela mesma, tá? Então, as adaptações que as pessoas falam em atividades são essas, né? Com menos informações, menos tarefas numa folhinha só, que ela possa começar e terminar em tempo mais hábil, mais rápido, tá bom? Bem, gente, então a visão de organização de materiais é essa, é a gente ter aí a organização em primeiro lugar das nossas competências e das nossas habilidades, o nosso repertório de conhecimento. Segundo, a gente entender que a gente pode sim ter um acervo de materiais preparados, organizados, que a partir dali a gente possa preparar as nossas adaptações a partir de uma avaliação nos alunos. As nossas atividades, elas precisam ser organizadas de forma diferente, preparadas de forma diferente, mas sem diminuir o conteúdo, sem minimizar esse conteúdo, sem diferenciar esse conteúdo, né? Muitas pessoas falam, precisamos adaptar as atividades da criança na sala. Aí pega um monte de desenho e dá para a criança levar para a sala. Não é isso, né? Não é isso. Isso não produz aprendizado, né? A gente precisa colocar o aluno junto ao seu conhecimento, né? Do currículo. Muitas vezes a criança ela não vai... Como que eu vou explicar a vocês? Há alguns temas que a gente ensina à criança o conceito disso, mas de repente ela não vai ter a habilidade de, por exemplo, me deu o coletivo disso, me deu o coletivo daquilo, mas ela sabe, ela absorveu que uma coisa, quando tem várias coisas juntas iguais, ela tem um nome diferente. Então, eu tenho uma biblioteca, eu tenho um cardume. Então, você pode trabalhar os conceitos, o conceito de plural. Então, quando eu falo uma coisa, eu falo só caneta. Quando eu tenho várias canetas, né? Viram canetais. Então, a gente precisa trabalhar essas questões também com os nossos alunos especiais. Muitas vezes, eles não têm esse domínio, né? Essa facilidade de estar respondendo, de estar fazendo exercícios sobre isso, mas eles conseguem absorver o conceito desses temas, tá bom? Isso é importante, que a gente promova o aprendizado dessas crianças. Não dá pra gente ficar só no papel pintando. Pintar é importante? É muito importante, mas não é um conteúdo, tá, gente? É uma habilidade. A gente está trabalhando habilidades, mas a gente precisa trabalhar com conteúdos também com essas crianças, tá? Então, gente, organizar o seu material, organizar as suas atividades, perpassa por todas essas questões que a gente falou aqui hoje. Então, é importante que a gente, como profissional, a gente tenha isso preparado. Porque eu tenho, todos nós, né? Nós temos também algumas dificuldades. Eu sou dislexa, tem alguns jogos que ficam muito difícil para que eu entenda com facilidade. E às vezes eu tenho que jogar várias vezes para que eu possa entender e dominar aquele jogo e saber o que eu vou estar trabalhando com aquele jogo. Aquele jogo me serve para quê? Nós falamos eu gosto muito de falar sobre ferramenta. Para que aquela ferramenta seja útil para mim, eu tenho que saber qual é a sua função, né? Então, antes da gente aplicar qualquer jogo,
qualquer material, qualquer atividade, nós temos que saber, certo? Então eu tenho que saber como e para que servem essas atividades. Aquela ferramenta ali, qual é a função dela? Eu não posso pregar um prego com um serrote, né? E nem posso cortar uma madeira com martelo. Então eu tenho que saber qual a função daquela atividade. Então, acima de tudo, eu tenho que dominar essa ferramenta, tá bom? Eu tenho que saber para que serve. E aí a gente só vai passar. A gente só vai poder compreender o aprendizado e alcançar o aprendizado, compreender o processo de aprendizado e alcançar o aprendizado das crianças a partir do momento que a gente tenha absoluta certeza das ferramentas que nós vamos usar. E para isso a gente precisa de organização. Organizar essas ferramentas numa caixa e tê-las bem preparadas, bem à mão, para a gente poder, então, alcançar aí o aprendizado das crianças, tá certo? Então, eu vou deixar uma frasezinha aqui para vocês, pra gente terminar hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tem aí, a gente tá nas redes sociais, o YouTube tem muito material da gente no canal Marta Bistene. Cheguem lá, dê seu like, se inscrevam, né? Compartilha pra gente. Hoje as redes sociais estão se movimentando, estão entregando mais coisas a partir do momento da interação das pessoas. Então, vocês indiquem, vão lá, vejam o material, muito conteúdo legal, tá? E também Telegram. Telegram é um acesso novo aí, uma rede social aí nova, porque agora que algumas pessoas estão entrando e você pode entrar lá, tem materiais gratuitos, tá? Da Marta Bistene. Lá a gente coloca todas as informações do que está acontecendo. Nós estamos essa semana com 5 lives, começa hoje. Hoje eu vou estar falando sobre o aprender, né? O processo de aprendizado hoje da pessoa com deficiência. E durante a semana, para complementar essa ideia, vão ser convidados alguns profissionais que vão falar, né? Essa semana tem o professor Edgar, que é mestre em educação, dislexo, ele vai dar o depoimento dele, é fantástico. Nós vamos ter a família do Matheus, que é um judoca com síndrome de Down, também uma história linda. Teremos a psicóloga Carmen de Oliveira falando sobre o processo pós-diagnóstico da Ana. Tá bem bacana aí. Temos um convidado que a gente ele não me confirmou, né, a participação, mas vamos ter um dia que vamos falar sobre a educação do surdo. Então a gente tá aí só esperando a confirmação do professor. Então, gente, tá bem bacana essa semana e eu espero que vocês estejam lá compartilhando e participando com a gente, tá bom? Amanhã a gente volta no nosso encontro aqui às 9 horas, falando mais um pouquinho sobre educação, sobre aprendizado, sobre inclusão, né? Sobre a gente trabalhar com a certeza aí que a gente vai conseguir o nosso objetivo maior, que é o aprendizado, utilização de materiais estruturados, utilização de atividades corretas, tá bom? Então, gente, um beijo, muito obrigada pela participação de vocês e amanhã a gente tem um novo encontro. Amanhã nós vamos falar o que é escola inclusiva. O que é escola inclusiva, gente? Né? O que a gente a gente pode chamar aí de escola inclusiva, tá bom? E a gente vai, clique aí, manda um recadinho aí para sua diretora, para sua coordenadora, sua supervisora, para a gente conversar aqui através, conversar também com a gestão aí da escola, tá? Joga lá no grupo lá da escola de vocês e convida todo mundo para estar aqui com a gente amanhã, 9 horas, para a gente conversar sobre o que é escola inclusiva, tá bom?
Beijo, gente. Muito obrigada a todo mundo aqui. Érica, Josi, Elias, deixa eu ver, Esther, Poliana, Fonoaudiologia Criativa, Rubiara, um monte de gente que participou aqui da nossa live, tá bom? Bastante gente aqui na nossa live, tá? Então, ó, beijo, gente. Andréia, Silene, Paula, Gemima, muita gente, ó. Um beijo e até amanhã, 9 horas da manhã, ok?